Renovar o contrato sem projetar e ajustar a utilização dos recursos. Quem não faz isso, no meu entender, é um péssimo hábito, que muitas empresas não fazem, na maioria, pelo menos que eu conheço, que eu converso, não faz. Eu digo, cara, você tem que fazer dessa forma. Por isso que eu vou e presto serviço, porque o pessoal precisa de ajuda, precisa de auxílio, que é um conhecimento que a gente precisa disseminar. As pessoas têm que saber contratar o serviço, ou então, você não sabe? Entra no curso, aprende a metodologia, reduz o custo todo mês, que você vai saber como fazer isso. É um passo a passo. Calma. Quem não sabe voar, tem que aprender a voar. Na prática, é isso que precisa ser feito. Ou seja, se você não sabe, só um instantinho. Se você não sabe, você tem que aprender a fazer. Ou com esses conteúdos gratuitos, ou você entra no curso, entra na metodologia, tira dúvida. Ou seja, tem diversas formas de você conseguir otimizar os custos. Isso é fato. O que é isso aqui na prática, vamos assim dizer? Eu tenho um retrato, que é onde eu tiro a foto da fatura. Então, tirei um retrato seu, meu, a imagem para. Ok, esse sou eu. Só que isso aqui é apenas uma parte. A segunda, que é essa, é você fazer um autorretrato. Uma coisa é você tirar foto, mas como é que você gostaria de ser? Como é que você será daqui a algum tempo? Projetar e ajustar a utilização é isso. Qual o seu autorretrato? Qual é a projeção que você tem? Porque isso vai fazer total diferença no consumo das linhas. Exemplo, eu já tive contratos que uma linha estava utilizando mais de 20 GB de internet. Se eu fosse utilizar só a foto, ou seja, só o retrato, eu teria que aumentar o plano dela. Concorda? Mas eu contestei isso. Eu disse, isso aqui está indo totalmente diferente dos outros. É permitido? Pode ser feito? Essa linha aqui tem essa autorização? Tem autorização ou não? Não pode fazer. E no final não podia. Então mudou o plano da linha para o igual às outras, sem precisar fazer aumento de plano, sem aumentar custos. Quando se viu isso, o usuário, a pessoa que estava utilizando lá, foi chamar a atenção e o consumo parou. A pessoa estava provavelmente tendo outros usos do serviço de internet que não era adequado para a função, para a atividade que está sendo feita. E aí você consegue controlar. Isso é um exemplo. Existem diversos outros. Mas, na metodologia reduz custo todo mês, reduza custo todo mês, é isso que eu faço. Retrato, depois o autorretrato. E aí eu consigo saber para onde eu vou. A metodologia, quando a gente tem um pilar de negociação que vai reduzir o custo, é isso. Então, se você não faz isso, você está provavelmente tendo uma estrutura mais cara do que a que deveria. Então, péssima maneira de você reduzir custos, se você não faz isso. E é um processo que não vai demandar muito tempo, não vai tirar muito mais esforço. Não é algo de outro mundo, é algo que é possível fazer, que se aprende a fazer. Como eu te disse, é pintando o autorretrato. Você tem um retrato que é a foto da fatura, por exemplo. Você tem lá as utilizações de consumo. E o autorretrato é você desenhando como deveria ficar. E aí você, tendo isso, fica muito mais fácil de otimizar. Alguém está limpando as penas por aqui. Né? Vem pra cá, vem. Quer não? Né? Então, autorretrato. Matriz sedã. Dá para você entender que é um conceito, é uma forma que eu utilizo para fazer exatamente esse autorretrato, tá? O que acontece? Você tem lá o retrato. E ao lado, você cria o autorretrato, que é da seguinte maneira. Sedã. Você pode, para ficar mais fácil, tá? Fazer a contratação. Fazer a eliminação de algum serviço ou da linha daquele contrato. Você pode diminuir o plano, fazer uma alteração naquele contrato. Você pode aumentar se necessário ou manter. Não, permanece esse mesmo plano. É esse mesmo conceito que fica. O que foi? Matriz sedã é isso. É você ver a melhor composição de serviços para aquele contrato. E aí você avaliando isso, você vai ter otimização de custos
Na maioria dos casos, pelo menos todos os clientes que eu tenho, todas as faturas que eu gerencio e que eu fiz esse tipo de avaliação, no contrato seguinte sempre tinha algum tipo de economia. Por quê? A maioria dos planos hoje que a gente tem contratado nas empresas, ou até de pessoa física, a prestadora ela vai ter muito mais receita se você tiver com o plano errado. Imagina, você está lá com 10 gigas e usa 1. Então a prestadora, ela tem receita, ela tem uma receita baseada no que você não está utilizando. Então, existem diversos pontos, esse é um dos. Então entenda como é essa composição de fazer um autorretrato. E se você não faz, provavelmente você está gastando mais com os serviços de telecom. Outro ponto que é bom você entender são os níveis de redução de custos e economia. Então, se você não tem projeção, se você não está fazendo uma avaliação, provavelmente você nem tem noção de quais são os níveis de redução de custos. Exemplo, tá? Que é o que eu utilizo na metodologia. CML. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Existem ações que você pode fazer em cada um desses períodos. Tem coisas que são a longo prazo, outras coisas são a médio prazo e outras coisas você pode fazer hoje, amanhã. Tem ações que você pode fazer isso que geram redução de custos. Mas se você não sabe, como é que você vai conseguir isso? Não dá. Você não tendo o conhecimento, como é que você vai alcançar aquele objetivo? Fica muito mais difícil. É por isso que eu acho que se você não tiver um mínimo, quando você for pensar em renovar o contrato, fazer um novo contrato ou algo do tipo, você tem que pelo menos olhar e projetar essas reduções e entender quais são as possibilidades que você tem. Se você não tem um autorretrato, você não consegue otimizar os custos da melhor maneira possível, no meu entendimento.